Boa tarde, excelência, tudo bem? Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Tá bom. Nome completo do senhor, É Diego França Formiga de Oliveira, data de nascimento, 20 de setembro de 2000. nome do pai, nome da mãe, A minha mãe é Eloarnilce França Rocha, o nome do meu falecido pai é José Wilson Formiga de Oliveira. o senhor nasceu onde? No Distrito Federal mesmo, Taguatinga Sul, Hospital Santa Marta. Você é casado, solteiro, Não, sou solteiro, assim, eu namoro, né? Tenho minha namorada. tem filhos? Não, O senhor estudou até que série? eu não entendi, desculpa. O senhor estudou até que série? Ah, eu completei o ensino médio, aí na graduação eu fiz arquitetura e urbanismo. Eu só não tive como completar por conta da pandemia. Eu tive que trancar por conta de problemas na família mesmo e de problema. Uhum. O senhor Eu, trabalha? atualmente eu estou como tatuador, que eu comprei há um tempo, desde que eu passei no concurso do IBGE, eu estou investindo nos meus materiais, porque desde sempre eu gostei de arte, né? Há muito tempo eu estou investindo nos meus materiais. Aí hoje eu estou com um estúdio em Águas Claras, eu estou trabalhando lá, todo dia eu vou lá. E eu atualmente estou num projeto, estou ligado na energia, que é esse aqui, né? Que é um projeto para escolas, que é patrocinado pela Neoenergia, pela Aves. O senhor ganha quanto por mês? Como tatuador não é muito, não, é mais o dinheiro para pagar o aluguel do estúdio, Não, a sua mas renda mensal é quanto? é, então, é geralmente em torno de 1.500, 1.600, O atualmente, endereço do né? senhor qual é? Antigamente era do meu pai. Não, o seu endereço. O meu é QSD 39, casa 2, mas antes eu estava morando com a minha avó, na SQS 411. É, o senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Não, eu tive aquele caso do porte, né? Eles já me pegaram Uhum, com uma quantidade pequena, aí me levaram para assinar como uhum. usuário, mas acabou que eu nem assinado. Mas eu fui para a delegacia. É, agora, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Eu gostaria de falar ou você prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar assim. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros, referentes ao senhor fazer a comercialização de substância entorpecente? Sim, tão verdadeiros. Algumas partes estão meio, assim, incompletas, né? Mas, no geral, tá verdadeiro, sim. O que deu a entender dos autos é que, em relação ao Bruno, o senhor, vamos dizer assim, por amizade, comprava para ele a preço de custo, digamos assim. Isso, Mas isso. em relação ao Matheus, e em relação também até às conversas que foram fornecidas, é possível verificar que o senhor fazia a venda dessas substâncias entorpecentes. Como é que o senhor fazia? Durante quanto tempo isso aconteceu? Se ainda acontece? Não, é porque, assim, não, hoje não acontece mais, mas é porque antigamente assim, para pegar uma quantidade para sair barato, né, eu tinha que pegar em grande quantidade. Aí eu não tinha dinheiro suficiente para isso, né? Aí, quando eu não pegava sozinho, pouca quantidade, às vezes eu e alguns amigos se juntavam para pegar mais barato, né? Para sair um valor mais em conta e sair mais benéfico para todos, né? Mas aí
Aí acabou que eu acabava saindo como uma peça principal, né? Porque eu pegava e em algum momento a de todo mundo estava comigo. Então eu meio que ficava em posse delas, né? Então eu que virava o traficante, assim, por assim dizer, né? Mas era por esse fato de como a gente juntava essa inteira que o senhor estava perguntando, né? A inteira é essa, é da gente juntar uma quantidade para sair mais barato, no caso. Ah, o senhor perguntou também quanto tempo, né? Foi de foi 2019, quando eu entrei na faculdade, que eu fiz a minha primeira compra, assim, né? Assim dizer, a minha primeira compra. E até 2022, aí foi nesse mesmo caminho aí. Aí em 2023 que eu voltei, assim, eu tinha parado, né? Eu fui morar com a minha avó. Aí eu tava muito ruim de dinheiro, assim, aí fazia esses inteiros, assim, para conseguir pegar mais barato, né? E alguns amigos também acabavam pegando mais barato. E o senhor normalmente vendia essas porções a quanto? Para amigo muito próximo mesmo, a gente passava a pegar na mesma quantidade, assim, o valor a gente pegava 15 e eu passava para eles a 15, porque a gente só queria que abaixasse o valor mesmo, né? Não, Mas é assim, isso aí deu para verificar. E assim, as outras pessoas, como é que era? isso era muito corriqueiro só com amigo mesmo, não passava para gente desconhecida, para gente que não conhecia. Era só por gente do mais no É meu porque o senhor falou círculo assim, pessoal mesmo. quando eram os amigos mesmo, assim, eu ia lá e passava, só fazia a inteira. E, pelo que o Matheus falou, verifica-se que o senhor realmente fazia a venda do entorpecente. Pelo menos foi isso que eu entendi da fala dele e também no contexto daquelas conversas de celular. Mas o senhor falou que não está mais fazendo isso. Não, tem muito tempo que eu não faço. Inclusive, assim, depois que aconteceu todo esse ocorrido, eu não tenho mais nenhum contato mesmo, assim, de não fumar nem nada. Mas não era a questão da venda. Eu não sei se o senhor pode ter acabado entendendo errado, mas não era questão de venda que ele pode ter falado, eu acho. Não sei. Mas é porque era mais nesse sentido de juntar os amigos para um inteiro, assim. Uhum. Que era, É, para e ser. o senhor foi, quando da abordagem, foi encontrado a droga que o senhor teria feito o favor lá para o Bruno e comprado, e tinha essa outra porção de droga que, segundo o que consta aqui do processo, inclusive o Bruno disse que nem sabia dessa droga, que o senhor depois disse que ia fazer uma entrega para um amigo. Sim. Quem Mas, é esse amigo? então, esse é um negócio. Ele pode ter se esquecido, mas é uma pessoa que eu não conheço de jeito nenhum. Inclusive, eu estava com o pé atrás há uma semana que eu estava, assim, enrolando ele, né? Porque eu não conhecia e ele chegou procurando por um nome que não era o meu. E eu já estava desconfiado dele, mas eu estava desconfiado no sentido de dele querer me roubar ou alguma coisa assim. Mas aí eu estava há uma semana já, assim, Enrolando. deixando Mas ele nesse no vácuo dia o e senhor tal. levou a droga para entregar. Aí, Isso. como o Aí, senhor assim, disse que só comprava drogas para amigo, essa pessoa que o senhor está falando é uma pessoa que eu só não sei nem quem é, ainda passei uma semana enrolando ele, porque eu estava com então, aí, medo de ser assaltado. Aí eu queria que o senhor me explicasse o seguinte: se o senhor fazia isso só com amigos, como que aparece uma pessoa do nada e pede isso para o senhor? Porque, pelo sim, que então, deu a entender, essas informações do telefone, elas é, foram trazidas na prisão. E segundo os policiais falaram, havia denúncia no sentido de apontar o senhor como sendo uma pessoa que estava praticando a traficância na região ali da 38ª DP. Inclusive,
que o Pix do senhor seria o número do seu telefone. Esse é um negócio que eles comentaram que eu não sabia se eu podia interferir, mas eu não interferi, né? Não, agora é a hora do Nunca, senhor, agora é a hora do senhor falar. tá. Eu ia dizer que eu nunca, em nenhum momento, eu botei minha chave de Pix como celular. Não existe nenhuma conta minha associada com alguma chave de celular. Meu Pix do Nubank é o meu CPF e o Pix da minha conta Inter é meu e-mail, que são as duas únicas contas bancárias que eu tenho. Quando ele comentou do O meu senhor número, nunca eu até teve assustei. nenhuma conta bancária em que o senhor teve o seu telefone? De Pix, nunca, nunca. Inclusive, eu assustei quando ele falou que encontrou meu número, que era associado à minha chave Pix. Nessa hora, eu sabia que eu não podia falar, né? Mas eu tinha certeza que isso era uma informação falsa. Não é uma informação falsa, mas Qual era o equivocada. telefone do senhor na época? Meu número era 999359861. Como? 999359861. Aí o meu Pix do Nubank, que eu falei. 99, como é? São Ó, 3 9 ou 2 9? isso. Contando com o primeiro 9, obrigatório, tem 2 noves e depois o resto. 99359861. Só a título de curiosidade, eu olhei aqui e no Nubank, esse é o Pix do senhor. A Não, é o chave é CPF. 61 999 35 9861. Não, é o meu CPF que é minha chave, sim. É o Eu da minha vou, conta. eu vou encaminhar aqui pro, Pelo que eu saiba, não tem como associar duas chaves a alguma conta, né? E a minha Não, conta, eu vou mandar aqui pro Augusto. Isso aqui até para saber se, como o senhor disse, que o policial estaria faltando com a verdade, até para me certificar se os fatos realmente. Tá aí. A chave aqui, você pode ver, que a chave aqui é o seu telefone. eu posso confirmar aqui no Da meu conta. Nubank? Pô, tem Pode, como? pode. É porque, É para porque não mim, deu para eu vocês estão. inventar isso aí, mas Não, é eu assim, nem é tenho porque, interesse para nenhum mim. em inventar uma Não, informação dessa natureza. não, É desculpa, porque, como o senhor não foi isso que eu disse, que os policiais estariam faltando com a verdade, que o senhor até disse que quis se insurgir, mas não sabia se poderia fazer, eu, até para dar razão à versão do senhor, eu só fiz me certificar disso. sim, é porque, assim, E, eu não sabia que tinha como marcar duas chaves na mesma não, porque conta. aqui na conta do Nubank, o que aparece ali, ó, chave 61 999 35 9861. E normalmente quem vai fazer alguma coisa de ilícito não vai se dar o trabalho de botar o CPF como chave Pix, né? Porque isso aí vai trazer um problema de ser identificado muito rápido. Mas esse a minha chave, inclusive, era o meu CPF, não era o jeito mais inteligente, Tudo bem, mas só estou explicando para o senhor dessa questão. E que foi essa chave Pix que levou os policiais a fazerem os acompanhamentos em relação ao senhor. E no dia dos fatos, quando abordaram o senhor, quando o senhor foi fazer a entrega, é que foi apreendida um entorpecente que estava na posse do Bruno e também foi apreendido o entorpecente que estava na posse do senhor. Entorpecente esse que o senhor disse que tinha sido encomendado por uma pessoa que o senhor nunca viu e que o senhor estava relutando com medo de ser assaltado. isso. Mas não, Aí, deixa eu diante só. desses pontos, o senhor
entende que é o caso de o senhor continuar afirmando que o senhor não praticava traficância, nem nada, não vendia para ninguém, ou o senhor entende que é o caso de o senhor... É uma possibilidade do senhor. Não, olha, Caso o senhor só, venha a apresentar uma confissão, o senhor pode vir a ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea. não, sim, que eu vendi para essa pessoa, que eu te falei que não era meu amigo, né? Que eu ainda ia continuar. Porque, Uhum. assim, a gente não tinha contato, mas como ele estava oferecendo pagar um valor mais alto do que eu passava para os meus amigos, né? Que era um valor quase de custo, assim, aí eu acabei crescendo o olho e passei para ele. Mas mesmo depois de tudo, eu nem cheguei a ver o rosto dele, porque eu estava aguardando ele lá na estação, né? E quem veio foi os policiais, não foi essa Pois pessoa é, que porque o estava. crime de tráfico ele tem uma série de elementares. O crime de tráfico ele não é apenas o vender. Ele é o importar, exportar, adquirir, transportar, ter em depósito, vender, oferecer à venda Nesse e caso, fornecer, ainda que gratuitamente. sim, nesse caso eu me encaixo completamente como tráfico mesmo, sem Aí, problema. nesse caso do Bruno, o senhor comprava para ele a preço de custo. Mas travou um pouquinho. Não, queria saber do senhor o seguinte, que em relação ao Bruno, o senhor disse, e ele também confirmou que comprava a preço de custo. Isso. Ah, o senhor sabia que fazer isso também configura o crime de tráfico? Não sabia não, mas eu já estava tão dentro assim que eu já não tinha como correr O mais, né? senhor procurou, depois da situação, fazer algum tipo de tratamento? É, procurou Eu o e minha avó serviço... fomos lá no. Pode falar. Eu e minha avó, a gente foi no CAPS, a gente foi procurar essa assistência, né? Ela me inscreveu no CAPS. A gente foi junto, a gente foi também no. Eu esqueci o hospital, mas é ali na do Sul mesmo, que tem um forte. Eles são muito fortes em quem quer parar de fumar, eles vão lá e conseguem resolver esse problema, né? A gente foi lá Assim, né, também. eles não conseguem resolver. Na verdade, eles É, auxiliam quem quer resolver o problema. O senhor está fazendo algum tipo de isso. tratamento lá? Hoje eu tô tomando ainda o remédio, que não tô fumando nem tabaco mais. Tenho algumas abstinências, né? Mas tô seguindo com o remédio. Até hoje tá tranquilo, tá ajudando bastante, Tá assim. bom, eu estou satisfeito. O Ministério Público tem perguntas? Não, Excelência, sem perguntas pelo Ministério Público. A defesa tem perguntas? Sim, só uma, Excelência. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Alguma vez você autorizou que qualquer outra pessoa, ou teve ciência que outra pessoa usou qualquer uma das suas chaves Pix? Não, nunca autorizei e nunca tive essa ciência também. Ok, não tem mais perguntas. Obrigada. Ao senhor a respeito desses fatos. Na sequência, a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Ok, Excelência, obrigado. Obrigado. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Matheus. Boa tarde. Senhor Matheus, vou fazer aqui algumas perguntas em relação aos os fatos ocorridos em 7 de junho de 2023, que consta aqui dos autos que o senhor estava junto do Bruno, seu namorado, Isso. no veículo em que também estava o Diego, né, durante a abordagem policial. O senhor conhecia o Diego de onde? Então, ele e o Bruno são colegas de um outro momento da vida aí, e quando a gente começou a namorar, a gente não teve tanto contato, assim, só em algumas vezes esporádicas. Mas, Deixa eu só me certificar de um detalhe que eu lembrei. O Bruno comentou que o senhor e ele moram juntos, né? isso, sim. Certo, mas o senhor, vocês estão juntos na mesma casa agora? Tamo, mas ele tá num outro lugar. Certo, certo. Os senhores prestaram depoimento, o senhor chegou a ouvir o depoimento dele?
Não, porque eu estava trabalhando aqui. Eu tô no nosso quarto e ele tá no escritório. Aí eu acho que Ah, tava tá, não, com tudo fone, bem. com a porta fechada e eu aqui no outro quarto também. Tudo bem, só para Mas certificar que é uma eu questão não ouvi o procedimental. depoimento dele, não. Tá? Certo. Então, no dia dos fatos, o senhor mencionou, né, que você conheceu o Diego, pelo que eu entendi, através do Bruno, né? Foi. Uhum. No dia dos fatos, o que é que os senhores estavam fazendo, assim? O que aconteceu? O que é que os senhores estavam fazendo ali no veículo juntamente com o Diego? Como é que foi a abordagem policial? Aham. Ia ser feriado no dia seguinte e a gente queria fumar um baseadinho, sendo bem sincero. Aí o Diego às vezes pegava para ele e falava pro Bruno assim: amigo, vou pegar uma maconha, você quer que eu pegue para você também? Aí o Bruno falava: quero. Aí a gente ia e pegava junto. Aí nesse dia a gente combinou isso, mas assim, o Diego ele fumava também. Eu não tinha conhecimento de que ele comercializava, né? Que ele comprava para repassar, enfim. Era uma coisa assim que ele fazia com o Bruno de amigos, assim, eu vou pegar para mim, você quer para você também? Era isso que eu tinha É, conhecimento. no dia dos fatos, Matheus, desculpa, no dia dos fatos, o Diego chegou a mencionar o que ele estava fazendo ali com aquele outro entorpecente, sem ser que era para vocês, né? Se ele ia Aham. entregar para alguma pessoa, ele pediu carona, como é que aconteceu? A gente foi pegar, estava combinado que a gente ia pegar lá a nossa quantidade, lá perto da casa dele, lá na Asa Sul. E aí, quando a gente foi, se encontrou, aí ele pediu uma carona lá para a estação do metrô. Não lembro agora qual estação, mas era uma ali perto, 108, 110. Foi onde aconteceu a abordagem, né? E aí, chegando, aí a gente foi, eu não tínhamos conhecimento que ele estava com aquela outra quantidade de entorpecente na mochila. Aí a gente foi lá para a estação de metrô, e aí ele pediu para esperar um pouco, porque ele estava esperando um amigo que ele ia encontrar lá na estação. Aí demorou uns minutinhos lá e nada desse amigo aparecer. Aí ele foi e falou assim: a gente morava no Jardim Botânico nessa época. Aí lá perto do nosso condomínio tem um dia a dia, um atacadão lá, um mercado grande. Aí ele falou: vocês estão indo para casa? Eu posso pegar uma carona com vocês e ficar lá no dia a dia? Eu acho que ele ia para casa da namorada dele, algo assim, não me recordo também. Aí a gente falou: vamos então. Aí, quando a gente começou a sair com o carro, aí aconteceu a abordagem policial, assim, de forma bem. é, Enfim, aí aconteceu isso. Certo. Ele chegou a mencionar, naquela ocasião ou posteriormente, que aquela droga ele ia entregar para esse amigo que ele ia encontrar? Não, a gente não tocou mais no assunto, até porque a gente foi Tá. levado para Mas delegacia ele chegou a mencionar que ele ia entregar alguma coisa para esse não, amigo que ele ia encontrar? de forma alguma. Ele só pediu carona e a gente também não Tá, perguntou para quê, quem encontrar. certo. Os senhores se recordam o preço que vocês iam pagar por aquela droga? Não me recordo direito, porque era variável também. Cada vez era um preço. Certo. Durante a abordagem policial, aliás, fazia muito tempo que os senhores, né, pegavam a droga com o Diego? Não, inclusive, era meio que raro, assim. Tô tentando lembrar. Eu tô um pouquinho nervoso, mas eu tô mais tentando recordar mesmo, tá? Não, não se preocupe, assim, o senhor menciona o que o senhor se recordasse, então Tá, não tem problema. tá. Qual foi a pergunta mesmo? Mas, Desculpa. não, pode pedir para repetir, não tem problema. Eu perguntei assim, né, eu quero saber se os senhores já, fazia tempo que os senhores já pegavam droga com o Diego, ou então se já aconteceu em mais de uma ocasião, mais de duas, mais de 10, se o senhor saberia precisar. Olha, eu não consigo precisar, mas foram algumas vezes. E, assim, o Bruno estuda na UNB e o Diego, ele fazia arquitetura também. Aí eu não sei se ele também estudava na UNB, alguma coisa assim, mas aí eles se encontravam às vezes. Aí ele falava: fumei um com o Diego e tal, vai rolar um correzinho semana que vem, ele vai pegar para ele, vamos pegar também um pouquinho? Eu falava: vamos. Mas aí, tipo, não era muito frequente, mas também não Entendi. foi uma ou duas vezes, sabe? Aham. O senhor já ouviu falar, seja através de alguma outra pessoa, seja através do Bruno, ou até do próprio Diego, se tinha alguma outra pessoa para quem ele também providenciava droga?
Não, até porque eu não tinha muito contato com o Diego, assim, diretamente. Ele era mais, assim, o amigo do meu namorado. Eu não era tão Certo, amigo dele, apesar de que entendi. quando a gente se encontrava, existia, claro, um clima de amizade, assim, depois de conversa e tal. Mas eu não Tá, sei informar. certo. Durante a abordagem, Matheus, o Diego foi colaborativo com a polícia, ele Foi. confirmou que aquela droga não era de vocês, que era dele. Na primeira vez que foi perguntado, ele falou: é meu, é meu, é meu, os meninos não têm nada a ver com isso. Certo, tá. O senhor chegou a acompanhar o desenrolar, assim, o desenrolar que eu digo, até que os senhores já foram daí conduzidos para a delegacia ou chegaram a acompanhar o momento em que o Diego foi com os policiais até a casa dele, até o bicicletário? Não, a gente foi conduzido para a delegacia direto, em outra viatura. Aí uma viatura levou a gente e a outra levou o Diego na casa dele. Certo. O senhor sabia informar se o Diego comprava droga em grande quantidade, ele mesmo fracionava a droga? Não, eu inclusive sempre achei que ele pegava para ele e pegava pra gente assim como uma cortesia, assim como tipo amizade, Entendi. né? Pegava, amigo, vou pegar para mim, aí eu vou pegar para você também, porque ele fumava. Fumava bastante, Entendi. inclusive. Eu não imaginava Uhum. mesmo assim que ele, né? Certo. Tá bem, então, Matheus, fora essas perguntas que eu fiz aqui ao senhor, tem algo mais que o senhor se recorda, que o senhor gostaria de acrescentar em relação a esses fatos? É, Não, acho que é isso. Espero ter me expressado bem, ter falado tudo de forma satisfatória para o processo. Uhum. E queria só registrar e talvez perguntar também se é procedimento, porque os policiais filmaram a gente todo o tempo, assim. Filmaram a gente entrando na viatura, filmaram a gente saindo da viatura. E quando eu perguntei, ninguém quis responder o porquê das filmagens. E depois a gente Certo. viu em matéria na internet, assim. Não apareceu nosso rosto, mas aí eu Ah, tá. fiquei pensando se eles pegaram Deixa eu pra... só aproveitar para. O senhor se recorda se nessa matéria da internet estavam falando sobre investigações de outras pessoas? Porque, só para entender o contexto, porque, né, assim, o que a gente consta aqui dos autos é que existiam também outras investigações no meio dessas diligências realizadas por eles. O senhor se recorda se essa matéria falava sobre outras pessoas, assim, Não, investigadas? foi, eu acho que no DFTV, um jornal desse que passa na hora do almoço, assim, e foi uma matéria bem rápida, assim, tipo, operação contra o tráfico de drogas na estação do metrô, aí apareceu a Entendi. gente lá, e eu fiquei, poxa, mas eu... Como Certo. assim? Mas a gente que o senhor menciona é o senhor e o Bruno ou os três? Eu e o Bruno. Ah, o Diego não chegou a aparecer também na. Eu não lembro. Eu lembro Não, sem muito problema. da minha imagem, assim, e do Sim, Bruno. naturalmente. Não, tudo bem, então. Tá bom, eu não tenho mais perguntas para o senhor pelo Ministério Público, mas na sequência, possivelmente os outros, a doutora pela defesa, talvez tenha algumas perguntas e o magistrado também. Tá bom, Matheus? Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu não tenho perguntas, Excelência. Obrigada. Obrigado, Matheus. Obrigado, Excelência. Até mais. A gente está aqui hoje para tratar de fatos relacionados com a abordagem do senhor e do Diego França Formiga Oliveira. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor. Na sequência, para a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Se eu tenho algum constrangimento de que a imagem do senhor seja registrada aqui? Não sei. Acho Não, que tudo não. bem. Acho que não. Não, então tá bom. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público. Obrigado. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Bruno. Boa tarde.
Senhor Bruno, como mencionado, eu vou fazer aqui algumas perguntas em relação a esse dia, 7 de junho de 2023, acerca de uma abordagem policial, né? Consta aqui dos autos que o senhor estava presente, juntamente com o Matheus, durante essa diligência policial empreendida em relação ao Diego. Em relação a esses fatos, senhor Bruno, o que é que o senhor se recorda? Como é que se deu essa abordagem? O que é que foi encontrada pela polícia? Tá. O que aconteceu nesse dia? Eu fui encontrar com o Diego para buscar uma maconha que ele teria pegado para nós dois. E ao chegar lá, ele me pediu uma carona. Eu estava retornando para minha residência no Jardim Botânico. Ele pediu uma carona até o metrô. Eu fui até o metrô, estava conduzindo o meu veículo e parei no metrô. Ele pediu para aguardar um instante, que ele ia encontrar um amigo e que iria seguir com a gente até o Jardim Botânico para ficar no meio do caminho, que ele ia para um outro destino. E aí nós ficamos parados alguns minutos no local, e aí depois de alguns minutos ele falou assim, a gente pode ir, o meu amigo não está me respondendo. E aí, ao começar a sair com o carro, houve a abordagem e, enfim, aí foi isso. Nós fomos conduzidos à delegacia, enfim, todo esse processo. Senhor Bruno, nesse dia dos fatos, o senhor estava acompanhando, estava também com o Matheus. O Matheus também estava no veículo, né? Sim, o Matheus é meu namorado. A gente mora juntos, Isso. saímos de casa juntos. Ah, vocês saíram de casa juntos, Isso. já ele estava no veículo também. Certo. No veículo. O senhor tem alguma relação, assim, o senhor conhece o Diego de onde? Tem contato costumeiro? Tinha na época, talvez, contato costumeiro com ele? Tinha alguma relação de amizade? Uma relação de amizade existia porque a gente se conheceu, acho que foi em 2020. Eu namorava um rapaz, ele era amigo desse rapaz e a gente se conheceu através dessa situação. E algumas vezes nos encontramos por conta disso, chegamos a fumar juntos, enfim. Essa era a relação. E também eu curso arquitetura na Universidade de Brasília, o Diego naquela época cursava arquitetura. Então a gente tinha esse ponto em comum, então trocamos algumas conversas, né, nesse sentido. Essa era a relação de amizade que existia. Certo. Senhor Bruno, aqui consta dos autos umas imagens de conversas no WhatsApp, que é assim, né? Ao que indica seriam do senhor. O senhor se recorda de ter apresentado essas imagens à polícia lá durante a abordagem? Sim, ao chegar na delegacia, para comprovar que eu não estava envolvido no ato em si, e todo esse contexto que eu falei, de carona, que ele pediu a carona, etc., eu mostrei a mensagem para dizer que realmente eu fui buscar com ele. Esse foi o contexto. Perfeito. Consta aqui também do seu depoimento, né, em sede policial, que o Uhum. senhor teria dito que foi comprar uma droga com o Diego, já tendo adquirido entorpecente, né, com ele em outras ocasiões. O senhor... Pode falar. Não com ele, assim, o que acontecia é que ele pegava e pegava para mim também, por conta desse contato que a gente tinha de colegas, de conversar de amenidades e ter o fumo como um ponto em comum, vamos dizer assim. Certo. O senhor passava o dinheiro para ele, no caso? Para o Diego providenciar, é isso? Sim. Mas... Para ele, assim, porque ele pegava para ele e pegava para mim, eu passava o dinheiro para ele para pegar junto, né? Nesse contexto. Em relação aos entorpecentes apreendidos, a quantia que era sua, né, no caso, para o seu consumo, o senhor se recorda em que parte do carro estava? Estava com o senhor? Estava na parte da frente? Eu acho que estava na parte da frente. Não me recordo, eu acho que estava. O senhor e o seu namorado estavam nos bancos da frente, é isso? Correto. E o Diego no banco de trás. Certo. O outro entorpecente que foi encontrado com o Diego estava com... O senhor se recorda onde é que estava no carro? Na frente, atrás, na mala? Em que canto, assim, estava? Tava com ele. Eu não sei. Não faço ideia. Ah, certo.
É porque a gente, Mas nesse dia, tava a gente, por conta desse contexto, a com gente ele, nem né, Bruno? Você quero conseguiu, dizer a gente nem concluiu essa compra, vamos dizer assim, né? O senhor tinha acertado quanto o valor com ele? Assim, né, ele tinha te informado quanto o valor? O senhor se recorda? Não me recordo. De fato, O não me senhor se recordo. recorda qual era o tipo de droga? O senhor chegou a mencionar, salvo engano. A minha dúvida se era maconha, se era skunk, o senhor saberia discriminar? Maconha, eu conheço como maconha. Travou. Travou para todo mundo? Sim, para todo mundo. Não, tudo. Eu não tenho mais perguntas para o senhor Bruno. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Doutor André? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Bruno, só uma dúvida. Em relação a essa questão, o senhor disse que ele comprava para o senhor. Isso aconteceu mais de uma vez? O senhor disse que o ponto em comum de vocês era o fumo. Não, o ponto em comum é que a gente se encontrou algumas vezes por conta desse meu ex-relacionamento e fumamos juntos. E Uhum. houve mais uma situação em que ele pegou para ele e pegou para mim também. Não era algo recorrente, mas aconteceu uma outra vez além desse dia que não se concluiu, inclusive, né? Por conta da E nessa oportunidade, ele dizia para o senhor quanto que era, se ele botava alguma coisa em cima, como é que era isso? Não, ele só me passava, a pessoa que eu tô falando é tanto e quanto você quer. Era nesse sentido, assim, de... É porque aqui na Augusto, compartilha aí aquelas telas lá. Só um segundo, doutor. Na primeira tela, Augusto. Logo depois do... Aí. Para sair nos 14 ou 13, dependendo. Eu não me recordo. Aí eu vou ler para o senhor aqui. Ok. Aí eu queria pegar 50 sozinho, mas se sair a 14 ou 13 mesmo. Será que ele deixa mais aí? Beleza, deixa assim. Ah, beleza. Vou conseguir pagar mais 100 nesse. De boa, amigo? Aí creio que aqui deve ser o senhor, de boas. Aí fechou, né? Aí faltava quanto? Não sei, kkk. Acho que não, pera. Acho que era uns R$ 200 no total. Foi 270 até agora, contando com esse 100. Aí, amigo, beleza? Sim, ele falou que já tá um. Se você quiser, nesse eu consigo pagar uma parte para tu. Fiz uma inteira ontem. Você vai conseguir pegar que horas? Bom dia, amigo. Tudo tranquilo. Umas 14 consigo colar por aí. Vai estar na Asa Sul? Opa, sai quanto? Ontem a gente pegou 50 nas 16. Mas eu vou pegar uma parte para você. Tarde, tranquilo. Amigo, e só vai dar para ser esses 40 nesse. Deu um engano nesse, mas eu vou pagar o mesmo. Vixe, beleza. Vai ficar 500 às 40, 12,5. Beleza, bom demais. Obrigado, amigo. Nesse diálogo aqui, se eu ver que houve um aumento do valor lá, aí
Ele disse que não tinha problema, eu pago aqui para você, porque eu fiz umas intera ontem. O senhor sabe o que é que significa esse termo intera? Não sei o que significa. O senhor, nesse contexto, o senhor pode explicar, pelo que foi lido aqui? Sim, eu tenho as minhas conclusões, mas eu queria ouvir o senhor. Correto. Que ele pegava para vender, mas o seu ele não cobrava. Não, ele cobrava. Ele cobrava assim, esses R$ 100 que ele ia pagar. Não, Foi, pode falar. Pode porque falar, foi de um desculpa. dinheiro que eu havia emprestado para ele em alguma situação. Eu confesso não me recordar, mas ele estava me devendo um dinheiro de uma outra situação. E aí ele foi abater nesse. Não estou falando do senhor, não. Eu estou falando é que ele está num contexto que ele estava pegando uma porção a mais, uma quantidade a mais. Ah, tá. Não, assim, o senhor perguntou da intera, o que eu entendo como intera é que ele pegou uma quantidade maior para reduzir o valor, para juntar uma quantidade e reduzir o valor, talvez. Acho que foi isso. Nessa... Bem aqui, deixa eu ver aqui. Entendi. Assim, amigo, beleza? Sim, ele falou que já está o rapaz que vendia para ele, né? Se Uhum. você quiser, nesse eu consigo pagar uma parte para ti. Fiz uma inteira ontem. Você vai conseguir pegar que horas? Bom dia, amigo. Tudo tranquilo? Umas 14 consigo colar por aí. Vai Uhum. estar na Asa Sul? Opa, sai a quanto? Ontem a gente pagou 50 nas 16. Mas eu vou pegar uma parte para você. Ah, beleza, amigo. Tranquilo. Amigo, e só vai dar para ser as 40 nesse. Deu um engano nesse. Mas eu vou pagar o mesmo. Vixe, beleza. Vai ficar 500 às 40, 12,5. Beleza, bom demais. Obrigado, amigo. Só queria pegar mais, porque você falou que esse é o último. O que rolou, tranquilo. Pode ir vindo então, amigo. É a última peça que tá com o búfalo. Aí ele não sabe quando vai pegar mais. Mas acho que semana que vem já deve estar de boa. Uhum. Acho que vai ter que ser mais cedo. Mais cedo, tipo, para me organizar aqui. Tipo umas 16h40, 16h30. Eu também vou lá para a UNB, mas só que mais cedo. E vai ficar na UNB até que horas? Na real, se quiser vir já é tranquilo. Até 17. Ah, entendi. Tu estás na Asa Sul? Sim, acabei de chegar. Beleza, busco aí e volto. E vou para o ONB só mais tarde. Tranquilo, amigo. Aí às 40 até eu consigo, mas fica 120. Mas às 50, só se mais gente for pegar. Ah, sim, beleza. Entendi. Vamos ver como é que vai ficar. Aí vejo de complementar e pegar as 50 mesmo. Tranquilo, amigo. Amigo, vai sair nos 15 mesmo. Aí eu pego a sua parte para ficar 13 mesmo. Beleza, na 50, sim. E já posso buscar? Pode vir perto das 17. Então, acho que vão umas 18, porque já vou direto para a UNB. Tem uma aula às 19. Pode ser? Ou você vai sair? Acho que vai ter que ser mais cedo.
mais cedo, tipo, para me organizar aqui. Aconteceu, amigo, é porque parece que tá maior cagada. Poderia ser qualquer um. Tá suave. A 100 sai a quanto? No caso, eu vou te ajudar a pagar esse. Porque aí soma 50 de ontem, né? Sairia nos 800 e vai sair por 700. Vou ver se mais gente vai pegar. Aí sai nos 15 e eu te ajudo para sair nos 13. Ah, beleza. Pô, pegar 50 a 16 vai ser foda. Se sair nos 13, eu consigo pegar 40 ou 50. Ele falou que é a última peça e não sabe quando vai pegar de novo. Antes era no 15, beleza. Ah, beleza. Aí, achei aqui, 450, 30 gramas a R$ 15. Aí ficou faltando 200. Isso, é isso, amigo. Vai fechar em 270 pelo transtorno. Foi mal mesmo. E, amigo, relaxa, kkk. Se for de boas, beleza, que aqui eu pego mais provavelmente. Aconteceu, amigo, maior cagada. Poderia ser com qualquer um, mas eu acho que trocou a ordem Tá fora de ordem, né? Mas, Aí, eu queria entender do senhor o seguinte: como que começou de o senhor comprar droga com o Diego? Ou através do Diego? começou nesse contexto da gente fumar junto e um dia ele falar, eu vou pegar, você quer? Vou pegar, é tanto. Foi nesse contexto. Não, aí ele comprava para mais outras pessoas, como é que é? Porque dá a entender que assim, se mais gente comprar, dá para fazer mais barato. Esse para mim é o contexto da inteira, né? De pegar, acho que ele juntava com outras pessoas, né? Eu não sei ao certo. Mas ele vendia para o senhor, como é que era esse negócio? Ele fazia intermediação? Não, ele pegava, eu passava a parte para ele me entregava, eu não sei. Não. Então ele passava o preço, por ser o preço que ele comprava? Isso, Uhum. Tá bom, obrigado. por nada. Mas essa apresentação do celular, como o senhor falou, foi voluntária. O senhor apresentou para dizer que o senhor tinha pedido ele para comprar. Correto, Tá bom, obrigado. por nada. E tratar agora? Sim, sei. A gente vai. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor. Na sequência, a defesa, se necessário, eu faço perguntas ao final. Ok. Tá bom? Obrigado. O senhor está com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Waterloo. Boa tarde. Agente, consta aqui dos autos que o senhor atuou juntamente com o outro agente de polícia, o Tiago Leandro Félix, nesse dia dos fatos, o 7 de junho de 2023, empreendendo diligências que resultaram na prisão do acusado Diego França Formiga de Oliveira. Em relação a esses fatos, essas diligências, agente, o que é que o senhor se recorda? Bem, tinha denúncias, né? A gente sempre atuava inicialmente com denúncias, né? Então a gente seguiu o acusado, né? Até lá o estacionamento da estação do metrô. Acho que é 210, se eu não me recordo. Mas aí a gente, como se diz, a gente abordou o carro que ele estava, né, com mais outras duas pessoas, e tinham vários agentes, né, conosco, né, que atuaram nesse flagrante. E a gente verificou que tinha droga no carro, né, e que, se eu não me engano, os dois que estavam com ele eram compradores, né, da droga,
e que a gente, dali daquele estacionamento, a gente seguiu para casa dele, né, do Diego. E na casa do Diego a gente encontrou mais droga, né? Acho que balança também, de precisão, papel filme, coisa assim que eu me recordo. Certo. É, gente, em relação à abordagem realizada ali no carro, ainda, o senhor se recorda qual era a natureza das drogas que foram encontradas? Qual espécie de droga? Ou era maconha ou skunk, né? Uma das duas. Eu não lembro de ter. Acho que a gente não encontrou outro tipo de droga, não. O senhor se recorda se foi encontrada alguma porção que havia sido comercializada, alguma porção que estava com os usuários? Sim. Eu não lembro a Certo, os quantidade. usuários. Uhum. Não, tudo bem. Os usuários chegaram a confirmar que tinham adquirido aquele entorpecente do Diego? Doutora, eu não me lembro ao certo. Eu creio que sim, né? Mas eu não vou afirmar Sem problema. agora. A outra porção de entorpecente, né, que foi apreendida ali, sem ser comercializada para os usuários, a que foi apreendida com o Diego, o senhor se recorda em que parte do carro ela foi encontrada, ou se ele assumiu a propriedade desse entorpecente? Olha, eu creio que ele assumiu, né? Agora, o local exato agora, nesse momento, eu não me recordo, né? O Não local sei. exato que nós encontramos. O acusado chegou a confirmar a traficância dos entorpecentes em geral? Daqueles entorpecentes que foram apreendidos, né? Não posso afirmar isso, eu não estou Não, sem na minha. problema. De acordo com o que o senhor lembrar. Deixa eu ver aqui. O senhor se recorda, gente, se os usuários chegaram a mencionar que A princípio foi eu não. Mas foi só a doutora. eu acho que, Ah, então, perdão, só a senhora. excelência. O que foi, excelência? Eu travei? Uhum, Eu travei? Eu achei que tinha uhum. sido. Eu achei que tinha sido o policial que tinha travado. Peço desculpas, porque eu estava vendo aqui Não, normal a mas que tela. realmente ele ficou bem parado assim, eu também pensei que ele tivesse travado. Mas não travou não, foi a senhora. Ah, sim. Mas já voltou Já? Obrigada, excelência. Eu havia perguntado a gente se os usuários chegaram a mencionar que já adquiriram drogas em outra ocasião com o Diego. Não, que eu me recorde, não. O senhor mencionou na sequência, né, que os senhores foram até o local, até a residência ali do Diego. O senhor lembra se chegaram a entrar na casa ou se era alguma área comum? Só se o senhor se recordar, né, desses detalhes. Não, entramos na casa, né? E agora a droga foi encontrada num bicicletário, no teto, né? Certo. Ele chegou a auxiliar ali as buscas dos policiais, chegou a indicar onde é que estava essa droga. Não estou lembrado agora, doutora. Não estou lembrado. Se Não, ele sem disse. problema. Mas foi ele que. O senhor se recorda se ele que informou, assim, que tinham esses entorpecentes na casa dele, se ele que conduziu os senhores até a residência, ele que abriu a porta, o senhor se recorda, Isso. assim, desse Ele confirmou cenário? mais droga em casa, né? E levou a gente até lá e a gente encontrou a droga e balança. Certo, policial. Além desse dia da abordagem especificamente, o senhor se recorda se foram realizadas outras abordagens em outras ocasiões pelo senhor em relação ao Diego? Já era uma pessoa que o senhor tinha abordado anteriormente? Não, não me lembro de tê-lo abordado antes, não. Perfeito. Pessoal, excelência, o senhor me escuta? Sim.
Desculpa, excelência, eu estou com uma queda de Não, doutora, energia sem problema. aqui. Eu só tenho mais essa pergunta que é em relação a se o agente, né, o Waterloo, chegou a participar dessa parte preliminar, né, dessas investigações, das denúncias anônimas, ou se atuou a partir do monitoramento mesmo. Não, o meu chefe, o Tiago, é que participou das investigações, monitoramento. Perfeito. Tá bem, então, agente, muito obrigada pelo seu depoimento. Não tenho mais perguntas pelo Ministério Público. Doutora, perguntas? Sem perguntas, excelência. Obrigada. Obrigado, Waterloo. Está liberado. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Hoje, o senhor recorda desses fatos que a gente vai tratar agora? Eles aconteceram no dia 7 de junho de 2023. Sim, eu me recordo. Você ainda está na 38ª DP? Não, atualmente eu mudei de delegacia. Estou na 5ª. Mas o senhor recorda desse fato aqui? Sim, me recordo. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência da defesa, e, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Tudo bem. Doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde, agente Tiago Félix. Boa tarde, doutora. Agente, consta aqui dos autos que o senhor participou, juntamente ao agente Waterloo, das diligências em 7 de julho, né? Junho, aliás, do ano passado, envolvendo o acusado Diego França Formiga de Oliveira. Em relação a esses fatos, em relação a essas abordagens, o que o senhor se recorda, gente? Bom, doutora, na época eu era chefe da seção de drogas, né, lá da 38ª, nós estávamos investigando um traficante conhecido lá na região. Todo mês chegavam várias denúncias anônimas sobre ele. Começamos a monitorar, começamos a elaborar até um relatório, e uma das últimas denúncias que chegou falou que ele anunciava droga por meio de um número de telefone também, que ele vendia, fazia negociação. Só que não era o número que eles tinham. Por isso, nós pesquisamos o número, nós vimos que aquele número de telefone pertencia a um indivíduo chamado Diego. O número de telefone era a chave Pix dele, por isso que foi fácil de identificar. E nós vimos que o Diego realmente ele já tinha uma passagem por porte de drogas lá na nossa região de Vicente Pires, né? Anteriormente. Com isso, nós começamos a monitorar o Diego, juntamente com outra investigação, que era o traficante principal que a gente queria. E uma desses monitoramentos, nós fomos até a residência onde o Diego estava morando, vimos ele saindo com uma bolsinha e entrando num carro. Colaboradores dele nos falavam também que ele fazia muita entrega ali na região do metrô, que era próximo à casa dele. Nós começamos a segui-lo. Só que a área do estacionamento é muito ampla, muito grande. Nós estávamos, salvo engano, em 2 equipes só. Nós resolvemos abordar aquele veículo para saber quem estava ali dentro. Nós vimos o Diego entrando, né? Nós vimos mais 2 homens no interior do veículo. Ao descer já foi bem nítido o cheiro do skunk, né? Que é uma maconha com alto índice de THC, né? Exala bem aquele odor, né? E com isso nós fizemos a abordagem. A abordagem, nós achamos as drogas que estão na ocorrência, né? E separamos os 2 homens do Diego. Os 2 homens, desde o primeiro momento, comentaram que realmente tinha adquirido a droga ali do Diego e conduzimos para a delegacia. Conversamos com o Diego também, colaborou, falou que realmente estava ali vendendo droga e falou que tinha um pouco mais de droga e uma balança na área comum onde ele estava morando, ele na 411. Nós fomos até o local é um subsolo, um bicicletário do prédio ali, dos moradores, né? E ele mostrou, era um buraco no teto. Eu mesmo fui lá, fui com uma escada, fui numa bicicleta, eu subi e achei o resto da droga, a balança, e conduzimos para a delegacia. Na delegacia, todos deram seu depoimento. Em resumo, cada um falou exatamente o que eu falei aqui, e a autoridade policial entendeu por autuá-lo por tráfico de drogas. Certo. Agente, só para compreender, os senhores realizaram também o monitoramento do Diego especificamente, a partir dessas denúncias envolvendo um outro traficante, os senhores realizaram essa abordagem, esse monitoramento em relação ao Diego, foi isso? Exatamente, doutora. Nós conseguimos identificá-lo graças ao número de telefone dele, que foi dado na denúncia, nós até anexamos no procede.
que era a chave Pix dele. Vimos que já tinha uma passagem por Certo. envolvimento por droga, aí foi mais fácil identificar. Tá, perfeito. Durante a abordagem lá no veículo, foi possível perceber quem estava dirigindo? Era o Diego que estava dirigindo? O Diego estava no passageiro? Não, pelo que eu me recordo, o Diego ele entrou foi no banco de trás. Os dois indivíduos, os usuários estavam esperando ele descer do prédio. No momento, eles falaram que foram dar uma carona pro Diego até o metrô, que encontrar um amigo para vender droga. Depois ia deixá-lo no meio do caminho, no Jardim Botânico. Certo. O senhor se recorda se... O senhor mencionou que foram encontradas as drogas, né? Dentro lá Uhum. do veículo. O senhor se recorda se alguma dessas drogas foi encontrada com algum dos usuários, como se essa droga que os usuários mencionaram que teriam adquirido do Diego? Sim, sim. Só me engano, tava não, como eu fiquei mais atrás, já com o Diego ali, mas sabe, eu tava no painel do veículo. Não me recordo se estava de posse ali imediato, mas já tinha sido transferida a posse da droga para os usuários. E o outro entorpecente, no caso, é o entorpecente que não havia sido vendida, né? Estava com o Diego, estava no chão do carro, estava no bolso. O senhor se recorda de algum detalhe nesse sentido? Pelo que me recordo, estava numa bolsinha que ele conduzia. Numa bolsinha que estava de posse dele mesmo. E durante essas diligências, o acusado assumiu a propriedade do entorpecente, as Sim, versões foram harmônicas entre os usuários, né, e o acusado? totalmente, totalmente. Os usuários O falaram, acusado também chegou a mencionar que havia vendido aquele entorpecente para os usuários? sim, falou que sim. Falou que vendia para conseguir tirar uma ponta dele, que estava desempregado. Se não me engano, ele falou isso no depoimento dele. Mas foi isso que ele falou. Ele desbloqueou o Certo. celular, deu acesso para a equipe, e lá tinha as conversas, tinha uma conversa dele com o nosso alvo principal, né? Que era o traficante que estava de olho, e já foi feito outro relatório. Certo. Consta aqui dos autos um diálogo, realmente, uns prints, umas imagens, né, de uma conversa no WhatsApp. Eu só não, assim, essa conversa no WhatsApp foi flagrada no celular de um dos usuários, porque no depoimento dos usuários eles mencionam que teriam apresentado alguma conversa no WhatsApp. Foi essa conversa que foi acostada, o senhor se recorda? Doutora, não fui eu que anexei, Ah, geralmente ele não, sem divide, problemas. Mas o mas senhor mostrar chegou a fica... ver essas mensagens apresentadas pelos usuários? Eu não, eu vi mais as mensagens do celular do Diego. Dos usuários foram outros colegas da equipe. Certo. A gente acaba dividindo as funções lá. Aí, no caso, nas mensagens do Diego, né, as mensagens que o senhor verificou foram em relação a esse outro alvo, não foram a E- conversa dele com o usuário, né, pelo que eu entendi? Exatamente, é. Tá. Devia ter com os usuários também, mas Sim, faz sim, pouco entendi. tempo, né? Mas estava tão redondo que deixou para. Acho que até mandaram para a perícia. Mais alguma coisa? É, foi o próprio acusado, o senhor mencionou que ele foi participativo, ele que conduziu os senhores até a esse bicicletário, pelo que eu Ex entendi, era a área comum, é isso? Exatamente, a área comum do condomínio. Sem ele, com certeza não acharíamos o resto da droga e a balança. Houve também a apreensão do celular do acusado? E sim, geralmente nós aprendemos do traficante. Uhum. A gente, o senhor já havia realizado, o senhor ou alguém da sua equipe, né? Vocês já haviam realizado alguma abordagem anterior em relação ao Diego, que o senhor se recorde, né, naturalmente? Abordagem não, doutora, nós estamos monitorando ele para Ah, abordar, antes pegar numa situação. antes dessa situação, em outras ocorrências, o senhor não se recorda de ter abordado, é isso? Não, não o conhecia, exatamente. Deixa eu ver. Os usuários chegaram a fornecer algum detalhe sobre por quanto teriam comprado a droga, Doutora, que já haviam comprado anteriormente do Diego? era um valor um pouco mais elevado, eu não sei porque que não entrou no termo de declaração deles, né? Mas também eles foram bem transparentes, eles colaboraram também. E, sim, ele comprava com o Diego. Sabe, ainda não foi a primeira vez, sabe? Não foi a primeira vez. Tá, Que ele era perfeito. amigo de um dos dois, o outro estava só acompanhando naquela. É um Tá ótimo, casal de então. namorados. Uhum. Fora as perguntas que eu fiz, a gente tem alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar sobre esses fatos? Não, só isso mesmo. O celular dele comprova realmente a traficância, as Tá falas ótimo, e tudo então. certinho.
Tá ótimo, muito obrigada pelo seu depoimento. Não tenho mais perguntas pelo Ministério Público. Obrigado, doutor. Doutora, perguntas? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, policial Thiago. Boa tarde, doutora. Eu peço desculpas para o senhor, eu sei que o senhor falou tudo, mas eu fiquei realmente na dúvida. Como foi que os senhores chegaram ao Diego? Os senhores estavam monitorando esse outro traficante. Como é que foi a Exatamente. situação? Bom, nós identificamos o Diego nas denúncias, né? Uma dessas denúncias foi até anexada no procedimento, dava um número de telefone que o traficante estava usando. Nós pesquisamos, vimos que aquele número pertencia ao Diego, que era a chave Pix dele. Foi assim que nós chegamos até ele, doutora. A denúncia que o senhor menciona é essa que foi juntada junto com o APF, no inquérito. Eu acredito que sim, doutora. E aí, através desse número de telefone, os senhores viram que os senhores simularam uma compra para verificar se havia chave Pix? Como foi que os senhores descobriram qual era o número? Não, só jogando no aplicativo já sai, né? Na hora mesmo. Entendi. Não precisa fazer transferência, não. Entendi. E aí os senhores passaram a monitorar Diego aonde? Na residência dele e junto com o nosso alvo principal, né? Mas foi na 411 Norte, porque o Sul, que era onde ele estava residindo com a avó, com o tio. Entendi. E aí, nesse dia, os senhores estavam, então, na 411 Norte? Sul. Sul, fazendo monitoramento. Exatamente, é. Certo. E aí, o senhor viu ele saindo do prédio e entrando nesse carro, foi isso? Exatamente, doutora. E aí, os senhores o abordaram ali ou em outro local? Foi mais à frente, no estacionamento da estação do metrô. Fica logo à frente ali. Uhum. Entendi. Mas então os senhores não tinham ciência de que haveria essa troca de objetos nem nada. Os senhores só estavam já fazendo monitoramento há quanto tempo? No monitoramento principal já tinha um bom tempo, em 2023, né? Desde o final de 2022, Agora com o Diego já era mais recente, era. Isso, com relação ao Diego, mas os senhores começaram a monitorá-lo quando, mais ou menos, o senhor se recorda, antes dessa prisão? Eu acredito que com 1 ou 2 semanas, né? Estamos já finalizando outro relatório, 2 semanas. E aí, o senhor se recorda quantas diligências fizeram? Recordo não, doutor. Geralmente a gente faz todo um trajeto, né? E aí, durante esse período, os senhores não viram vendendo drogas, apenas tendo contato com esse traficante maior que os senhores monitoravam? Exatamente, doutora. Entendi. A doutora perguntou sobre a captura de tela, eu realmente fiquei na dúvida, porque realmente seria possível, excelência, mostrar no vídeo, só para ele identificar de quem seria o celular cuja captura foi juntada aqui no processo? Pode. Augusto, o ID é 16 14 33 888. 161 433 888. Isso. A partir da página 1. O senhor consegue identificar, policial, de quem seria essa captura de tela? Doutora, bom, é alguém que eu consigo deduzir daqui, que é alguém conversando com o Diego, né? Aumenta aí, Augusto, você está para aumentar mais? Não, eu consigo dar um zoom, excelência. Tá tranquilo. Um dos dois conversando com o Diego, né? No termo de declaração deles, teve um deles que fala que é amigo do Diego, né? Entendi. O outro fala que o namorado dele é que fez toda a negociação, que conhece o Diego só disso, mas no próprio termo de declaração dos usuários dá para saber de quem é. Entendi. Mas então essa captura de tela seria dos usuários que foram abordados junto com o Diego naquele dia? Eu acredito que sim. Não foi eu que juntei, mas eu acredito que sim, doutora. Entendi. Ok. Não tenho mais perguntas, policial. Muito obrigada. Tiago, eu fiquei na dúvida aqui em relação a essa questão das telas. Como que aconteceram tem autorização do interlocutor, ele está identificado? Do interlocutor? Bom, essa do tela, usuário. Essa tela, eles ficaram bastante receosos, principalmente de ter o veículo apreendido, né?
Por isso que eles falaram, não, vamos colaborar. Realmente, eles E assim, liberaram, uma coisa, franquearam. que uma coisa são diferentes, ser autorizado judicialmente o acesso ao telefone, o telefone vai para o IC, chega lá no IC, o pessoal usa lá o software lá e abre tudo. Aí consegue pegar as conversas de WhatsApp, tudo, não sei o quê. Certo. E ali eu tenho resguardado, inclusive, a cadeia de custódia todinha do aparelho e tal. Outra coisa é esse tipo de situação, que são prints de telefone celular, e aqui a gente precisaria identificar quem era o interlocutor que estava conversando com o Diego. Porque Eu acredito, é muito recorrente em varas cíveis e principalmente em vara de violência doméstica, quando eu era substituto e eu passei por essas varas. Assim, você pegar conversas de WhatsApp e tal, não sei o quê. Inclusive, nessas situações, lá eu exigia que fosse apresentado pela parte uma ata notarial. A pessoa vai no cartório, aí abre lá o celular, tabelião, bota e-mail, número tal, telefone de fulano, tal, 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 porque eu dou a tabelião da fé pública, não estou dizendo que vocês fizeram nada dessa natureza. Só que a minha pergunta é o seguinte: é possível identificar? Nem estou dizendo em momento algum que vocês forçaram, buscaram a dar a acesso à tela e tal. Mas a pergunta é o seguinte: é possível identificar quem seria essa pessoa para, na eventualidade das partes quererem contraditar essa pessoa, ela explicar, ainda que o nome dela seja ocultado e tudo, não sei o que, toda a cautela necessária, se seria possível a identificação desse interlocutor, entendeu a pergunta? entendi, Celeste. Eu confesso que eu nem sabia que esse print tinha sido juntado, né? Tava tudo tão redondo, tava tudo no termo de declaração certinho, mas acabaram juntando. Mas lendo o termo de declaração dos dois, claramente você consegue identificar de quem é a conversa. Porque É porque, um fala que ele tem amizade com o Diego. deixa eu ler para ti aqui, ó. O outro Tem fala. o Bruno Breiner, ele diz assim, ó, cientificado dos seus direitos constitucionais e legais, dentre eles o de permanecer em silêncio e ser acompanhado por um advogado, optou por esclarecer os fatos, que no dia de hoje estava com seu namorado Matheus e resolveram sair de casa, no Jardim Botânico, e comprar maconha. E resolveram comprar de Diego, que ao encontrar Diego na quadra 411 Sul, Brasília DF, comprou a droga com Diego e pediu uma carona até o metrô da quadra 210 Sul, onde Bruno imaginou que ele fosse descer o carro. Mas lá Diego pediu para ele aguardar, pois estava só esperando um amigo para entregar uma droga para ele e voltaria para o Jardim Botânico com o declarante, pois desceria no meio do caminho para encontrar com a namorada dele. Enquanto aguardavam, foram abordados pela polícia, é, abordados pela polícia, que encontrou tanto a droga que o declarante havia comprado, quanto a que estava com dinheiro, e que ele iria entregar para esse outro amigo, que desconhece essa pessoa que iria buscar a droga com dinheiro, que nunca pegou droga para repassar para terceiros, que a droga que comprou hoje era apenas para o seu consumo pessoal, junto com Mateus, que autorizou o acesso ao seu telefone pessoal, que a sua, que autorizou o acesso ao seu telefone pessoal para que a sua versão pudesse ser comprovada, que o veículo utilizado é de propriedade do declarante
e encontra-se em seu próprio nome. Foi feita alguma certidão, alguma coisa assim, dessa pessoa franqueando esse acesso? Não foi feito, Excelência. Agora, você lendo a versão do outro, aí fica claro que realmente essa conversa é do seu lado, Bruno, né? Pô. Foi Não, primeiro mas essa questão ela pode ser Sim, solucionada aqui, nesse caso em específico, chamando o Bruno, né? também. Não, é porque agora é porque eu não tinha visto isso, mas O Matheus chega a falar que não tem muita amizade com o Diego, algo assim, no depoimento dele. não, estou satisfeito, obrigado. Obrigado, Excelência.